Olá, queridos alunos da mineração, tudo bem com vocês? Então vamos continuar com as aulas de desmonte de rocha. Vamos relembrar algumas palavras que nós falamos para vocês, alguns conceitos, né? Para a gente continuar seguindo no nosso tema central, que é o desmonte de rocha. Ora bem, vejam bem, por que nós temos que desmontar uma rocha? Seria muito fácil falar, nós vamos desmontar porque é melhor. Mas, pensem bem, se nós tivermos a possibilidade de usar um desmonte mecânico em alguma área, será que é mais viável a gente perfurar e desmontar? Claro que sim. Por quê? Porque o desmonte com utilização de explosivos, em relação ao desmonte mecânico, ele vai se tornar mais barato e mais eficaz. Por quê? Porque o desmonte mecânico, né, você não consegue controlar o tamanho das partículas que você vai retirar. E já com o desmonte através de explosivos, você consegue controlar a granulometria do material desejado. E também lembrando que você consegue ajudar na redução dos custos da operação seguinte. Nós falamos com vocês também que o desmonte, ele é um casamento, né? É um casamento, o desmonte seria a noiva e a perfuração a noiva, e o desmonte seria o noivo. Então, sem os dois, né, estarem bem relacionados, né, o desmonte, a perfuração e o desmonte, não haverá sucesso, né? Como em qualquer casamento, né? Se o marido, o homem e a mulher, eles não se combinarem, eles vão não vai dar certo, né? Então, os processos da mina a céu aberto mais comuns, né, que nós temos é a perfuração e a detonação, a perfuração de rocha e o desmonte. Então, esses numa mina a céu aberto são os processos mais comuns que nós temos dentro da mina a céu aberto. Seja uma mina de grande porte ou seja uma mina de pequeno porte, né? Então, por que nós temos que controlar, né, o desmonte? Por que a gente tem que controlar um desmonte, fazer um desmonte bem feito, perfurar bem, né? Por quê? A primeira coisa é a minimização dos riscos, né? Se você tem uma boa perfuração, um uso adequado do explosivo, aquela quantidade certa, naquela malha certa, naquela proporção certa, os riscos com a detonação vão ser bem minimizados. Você também consegue, né, baixar o custo da lava. Se você tem a sua operação adequada, bem feita, bem enxuta, você consegue baixar o seu custo de produção e também ajudar a fase seguinte, né? E a outra coisa, quando você perfura e desmonta, você visa, né, a ter uma boa fragmentação, né, e a formação de uma pilha adequada, né? Quando você detona, você vai formar uma pilha, né? E de acordo com a geometria necessária, né, para que você trabalhe bem aquela pilha na hora que você vai retirar o material, tá? Você vai reduzir também as perdas de minério e a diluição. Por quê? Se você vai detonar uma determinada bancada onde você quer detonar somente o minério e não haja diluição, perfeitamente, se você trabalhar bem a perfuração e o desmonte com a malha bem feita, você não vai ter junto a esse minério a diluição, ou seja, você não vai ter estéreo junto com o minério, né? Então se você quiser também só perfurar o estéreo para ser retirado,
separado do minério, você não vai ter essa diluição, essa contaminação. A maioria das empresas considera, né, que um bom resultado, uma boa diluição é no máximo de 8 a 10% que você é permitido diluição. Acima disso aí já estamos considerando que já é um prejuízo, né? Quando você perfura bem, você vai e desmonta, você vai reduzir o problema com os repés, né? As bancadas terem, né? A gente fala os cacurudos, né? Os excessos, né? Que vão prejudicar a operação seguinte. Você vai conseguir controlar os fogos, né? As paredes finais, né? O pé da sua bancada lá no final, quando você desmontou, né? Perfurou, desmontou, realizou a retirada do material, aquela bancada ela está bem conformada, né? Você vai ter a sua operação novamente, né? Nessa bancada que ela vai estar estável, né? Você vai produzir menos vibrações e menos sons, né? Se você tem um desmonte adequado, né? Uma malha bem feita, você vai ter menos vibração. Você vai conseguir controlar o overbreak e também o underbreak, né? Nós vamos falar mais para frente sobre o que é overbreak e underbreak, mas eu já vou adiantar alguma coisa para vocês, que o overbreak é aquela detonação além daquilo que a gente programou, ou seja, há se você tem um determinado volume programado, você excedeu aquele volume em 15 a 20%, opa, peraí, houve alguma coisa estranha. Então, você pode ter danificado as paredes, né, da bancada ou da sua galeria, né? Então, houve um excesso, né, de detonação. Então, a gente chama isso aí de overbreak, além, né, a quebra além, né? Numa mina, principalmente numa mina subterrânea, o pessoal cobra muito isso. Por quê? Porque as escavações, principalmente quando você está realizando o desenvolvimento das galerias, elas têm que estar dentro daquela seção. Por quê? Senão vai ser prejuízo. Você vai ter que retirar mais material, você vai ter que fazer um tratamento maior, você vai demorar mais para preparar a frente, tá? E na mina céu aberto também, você não vai ter o banco estável, né? Ele vai estar mais desestabilizado. Então, uma mina céu aberto, nós temos vários tipos de perfuração, né? E vários tipos de equipamentos. Nós temos desde uma perfuratriz de pequeno porte até uma perfuratriz de grande porte que pode produzir muito mais. Mas o princípio é o mesmo, tá bem? Seja uma perfuração utilizando equipamentos pneumáticos, seja uma perfuratriz hidráulica, o princípio é o mesmo, né? E o material utilizado para perfurar a coluna de perfuração que a gente fala, geralmente é a mesma. Se compõe de bit ou coroa tricônica, haste, luva, punho, né? E assim. Esse material de perfuração que a gente costuma falar é um material que tem, né, grande custo na operação. De perfuração é o que tem maior custo. Então, ele deve ter um olhar especial. Você deve saber quanto que dura um bit, quanto que dura uma haste, uma luva, um punho. Para quê? Até para que você se programe. Porque geralmente esse material de perfuração é importado. Você não acha ele da noite para o dia, né? Então, geralmente você programa a sua produção mensal e também, através dela, você programa o quanto que você vai consumir naquele mês. Para que não falte e também para que não sobe. Para que não falte, porque senão você vai parar a sua operação. Para que não sobe, porque senão você vai estar investindo um capital onde aquele material comprado não está sendo utilizado. Hoje, nas empresas, né, você trabalha só com o mínimo necessário. Então você tem que ter um controle rígido, né? E saber quanto que está durando uma luva, um punho, uma haste, para quê? Para você saber, inclusive, para você fazer os seus trabalhos técnicos, para poder comparar, né? Fabricantes, ver qual que dá o maior rendimento, qual que tem o menor custo, qual que dá mais quebra. Aí você pode fazer todo um trabalho em cima.
saber se o seu equipamento está bem regulado, né? Acompanhar bem a sua operação, né? Por quê? Porque se você não tem, né? Se você não tem ciência daquilo que o seu equipamento produz, de quanto que você está gastando, quanto que você consegue produzir, então, meu amigo, a sua operação ela está julgada de lado. Então você tem que ter um olhar bem criterioso para isso, que é onde nós estamos falando do nosso dinheiro investido. E qualquer empresa, né, ela te dá todo o recurso, mas ela quer o retorno. Ok? Então, a partir de agora nós vamos falar especificamente sobre os equipamentos de perfuração a céu aberto. Depois nós iremos falar sobre os equipamentos de perfuração em subsolo e em seguida nós partiremos para o desmonte realmente com utilização de explosivos. Estou aguardando vocês na próxima aula.